A paz do Senhor para você e sua família. Vamos então ao texto da palavra de Deus. Evangelho que escreveu São João 21, 9 a 13. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhes Jesus: Trazei 2 peixes que agora apanhastes. E Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos seus discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era Jesus. E chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. Queridos, eu já quero agradecer a você por estar outra vez aqui conosco nesse canal, juntos meditando na palavra de Deus. Em 3 outros vídeos que nós fizemos, nós estivemos falando sobre esse ocorrido aqui dos discípulos voltando à pesca quando não era mais para ocupar-se com essa atividade. Porque a gente falou nos vídeos anteriores, você pode rever, porque Jesus havia chamado eles e aquela atividade Jesus declarou que tinha se encerrado. Mas por ocasião da morte de Jesus, os discípulos entraram em um estado de desespero, a ponto que agora eles voltam para a pesca. E a gente falou nos vídeos anteriores que uma noite toda pescando e não apanharam peixes. No dia seguinte, Jesus vai à beira da praia onde estava, eles todos, e perguntou: Tendes alguma coisa de comer? E eles disseram: Não, porque pescamos a noite toda e nada apanhamos. Aí Jesus manda eles jogar a rede para o lado direito do barco. E lançaram, e naquele momento pegaram peixes. Peixes à vontade vieram naquele momento. Mas o que nós queremos analisar com os queridos irmãos e amigos nesse momento, ainda dentro desse bojo, é que quando os discípulos eles conseguiram trazer a rede para o lado de fora, porque estava pesado, a Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. Quando eles saem fora da água, havia algo que os discípulos jamais imaginavam. E é aqui, mais uma vez, que eu digo o quanto Deus ele é providencial na vida daqueles que o amam. E é mais uma prova de que não adianta nosso esforço se a mão de Deus não estiver sobre nós. Quando ele sai fora, no versículo de número 9 que lemos, diz que eles viram ali brasa e um peixe já sendo preparado sobre as brasas. Aí a pergunta: quem trouxe aquele peixe e como aquele peixe foi pescado? Se quem estava ali era só os discípulos, que toda noite estavam pescando e não pegaram nada, senão no momento que Jesus mandou ele pescar, e o próprio Jesus que havia chegado lá pela manhãzinha para visitá-los depois daquela frustração da noite. Quem trouxe aquele peixe então? A Bíblia não diz quem trouxe o peixe e quem pescou aquele peixe, a Bíblia omite isso para nós. Mas não duvido eu que aqui estava mais um milagre de Jesus para provar aos discípulos que a vida deles estava na dependência de Deus, ou seja, Deus estava pronto a continuar cuidando do amanhã de cada um deles. E eu digo aos queridos irmãos e amigos que esse ato aqui foi o que realmente fez reacender no coração dos discípulos aquilo que Cristo tinha falado a eles há anos atrás.
acende de volta na mente, no coração, a consciência daqueles discípulos. Eles conseguiram analisar de que tinham tomado uma decisão errada e que de fato precisavam depender, confiar na palavra do Senhor. Eu não duvido que Jesus ele fez aquele milagre, fazendo aquele peixe aquele peixe aparecer. E quando Jesus está conversando com os discípulos, pelo que mostra o texto, o fogo já tinha sido feito e o peixe já tinha sido pescado. Com certeza ele foi pescado ali. E ele já estava sendo preparado sobre as brasas que Jesus tinha preparado ali. Os senhores estão vendo o quanto é maravilhoso depender da bondade de Deus, depender da providência divina. Eu volto a dizer, não insista naquilo que Deus não quer para a sua vida. Mas, pastor, isso não é pecado. Eu falei já em vídeos anteriores que isso aqui também não era pecado. O que eles fizeram antes e depois, nesse momento, não era pecado. Mas era algo que não ia mais produzir resultado, benefício para eles. Eles tinham que levar a sério aquela nova modalidade que o Senhor havia apresentado para eles. E é isso que você tem que fazer, levar a sério aquilo que Deus propôs para você, aquilo que já está diante de você. Você cuida disso com zelo. Aí no versículo 9, nós encontramos que tinha brasas acesas e tinha um peixe sendo preparado. Enquanto eles estavam correndo para pescar, Jesus já tinha pego um peixe, tinha preparado o fogo e tudo estava sendo pronto para eles serem alimentados. E é isso que está acontecendo com você. Enquanto você está agoniado, perdendo força, sono, essa inquietação tomando conta de você, Jesus está preparando tudo para a sua vida. Se aquiete e confie na palavra do Senhor. No versículo de número 10 diz assim: disse-lhes Jesus, trazei 2 peixes do que agora apanhastes. Então veja que o peixe não era daqueles que havia sido pescado naquele momento, porque ele diz, agora traga 2 dos que vocês pegaram agora, conforme a minha orientação, a minha ordem, 2 peixes. Então significa dizer que eles se alimentaram ali, ou aquele peixe que estava sendo preparado, nada tinha a ver com nenhum dos esforços dos discípulos, mas era providencial, era uma providência divina aos discípulos, mostrando para eles que o esforço deles sem a cooperação divina não traz resultado nenhum, certo? No versículo 11 diz assim, quando Jesus pede o peixe, 2 peixes, Simão subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Sendo tantos, a rede não se rompeu, ou seja, não se rasgou. Aí no 12, disse-lhe Jesus, vinde e jantai. Vinde alimentar, não é isso que vocês estão querendo? Venham se alimentar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu, sabendo que era o Senhor. Ou seja, eles tinham vontade de perguntar alguma coisa, queria fazê-los perguntar quem era eles, mas eles não ousavam. Eles se sentiram, eu acredito, envergonhados diante do Senhor. E é normal que um pai sempre surpreenda o filho em algum momento da vida. Isso é normal. O pai vê mais, entende mais, compreende mais. O pai, ele está com o olhar e suas atitudes acima do filho. Era o caso dos discípulos aqui. Nenhum queria perguntar quem és tu, porque eles já haviam descoberto que Jesus era o ser que estava com eles ali. E quantas vezes nós ficamos assim? A gente percebe o que fizemos, simplesmente a gente fica com aquela vergonha, aquela decepção, a gente não quer perguntar, não quer falar nada, a gente fica quieto, e era o caso aqui dos discípulos. Aí no versículo de número 13, chegou Jesus
e tomou o pão e deu-lhe semelhantemente o peixe. E naquele momento tinha ali o alimento que os discípulos tanto se preocupavam. O que nós aprendemos aqui para a conclusão é que, se fosse depender do esforço, da inteligência daqueles homens, todos eles morreriam de fome, porque eles não tinham mais resultado. Se dependesse deles, pereceriam, mas o Senhor cuidou deles, não somente indo aonde estava eles para dizer, eu continuo amando vocês, quando chamou eles de filhos, mas também aqui preparando o necessário para o dia a dia, o pão de cada dia. Aprendemos com isso aqui que não é o nosso esforço, não é o muito correr. Não. É depender do Senhor. Portanto, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, você e sua querida família. Aprenda a depender do Senhor, porque Ele tem tudo que você precisa enquanto por aqui você estiver. Inscreva-se nesse canal, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Você fazendo tudo isso, você vai nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. O canal, o YouTube vai entender que esse material que estamos apresentando é bom e vai notificar você e enviar para outras pessoas. Assim, você vai estar nos ajudando a levar essa palavra também a outras pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe. E não esqueça, não é o seu esforço. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que me projetar, tem. Você tem que fazer alguma coisa, mas nunca na direção que o Senhor já te tirou, certo? Nunca põe a mão naquilo que Deus disse que não é mais para colocar. Mas não é pecado. Nem, em momento nenhum eu disse que isso aqui é pecado, nem a Bíblia mandou. Mas é aquilo que, mesmo que você tenha consigo e você tente fazer, não vai mais produzir resultado. Deus te deu uma direção, meu santo. Deus te deu uma nova direção, minha querida irmã. Coloca isso na tua mente, vai na direção de Deus e aguarda a produção de tudo que virá na tua mão, porque Deus vai confirmar tudo. E aquilo do passado, deixa no passado, olha para frente. Deus abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser.